Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, eu vou deixar um vídeo aqui, é uma coisa rápida. É, mas uma coisa interessante é que o sistema religioso, eles estão muito preocupados, não é? Estão muito preocupados com o que está acontecendo hoje no mundo religioso, no mundo chamado cristão. É interessante que eles estão preocupados porque estão dizendo que os templos, mas eles falam igrejas, estão ficando vazias. Na Europa, por exemplo, tem um pastor, né, muito conhecido no Brasil, um pastor de renome, né, ele divulgou um vídeo recentemente que na Europa, nos Estados Unidos, os templos estão ficando vazios. Ele fala a igreja está ficando vazia. Eu até fiz um comentário ali no seu vídeo que não é a igreja que está ficando vazia, não, é os templos institucionais. Agora, por quê? Por que essa preocupação? Sendo que, de tempo em tempo, tem que acontecer uma mudança no mundo em todos os sentidos: religioso, político, econômico, em em todo setor. De tempo em tempo acontece uma mudança. Haja vista o que aconteceu, não é? Nas 7 dispensações bíblicas. Cada dispensação bíblica, você vai ver que é um número de 7, e nós vivemos a 7ª dispensação, que é o milênio eterno, que é a era futura, profetizada pelos profetas, até pelo apóstolo Paulo. Então, eu não vejo por que essa preocupação desses pastores, desses líderes religiosos. Por quê? Porque toda vez que a Bíblia fala das eras que aconteceram, então essas dispensações, para você ter uma ideia, vamos definir o que é uma dispensação, para você que ainda não sabe. Dispensação era um período de tempo no qual o homem era testado por Deus em relação a alguma a revelação específica da vontade do próprio Criador. Então, dispensação era a administração de Deus no mundo dele e não no nosso. Deus, ele não governa o mundo de acordo com a minha visão periférica. Deus mede os atos com a sua régua, não é com a minha. Então, essa preocupação do sistema religioso, a gente só chega a uma conclusão. É porque quanto menos pessoas, menos dinheiro. Quanto mais pessoas, mais dinheiro. Então, por que as instituições religiosas estão ficando vazias? Porque as pessoas estão entendendo a palavra. E graças a Deus por esse acontecimento aí que está no mundo, onde pessoas começaram a se levantar e falar a verdade com respeito à Bíblia. Então, os futuristas estão preocupados porque os preteristas tomaram coragem. Então, vamos dizer, nessa dispensação que eu vivo você, que é a dispensação do milênio, a dispensação das eras, então as pessoas estão tendo conhecimento. Por exemplo, a Bíblia tem 7 dispensações. Teve a dispensação da inocência, da consciência, não é? O governo humano, a promessa patriarcal. A quinta dispensação, que foi da lei. A sexta foi a igreja, dispensação da graça, né? Que a igreja recebeu o Espírito Santo. E a última, que é a sétima, é o milênio, que eu e você vive. Mas cada dispensação dessa, Deus sempre trouxe juízo sobre a terra. Então Deus trouxe o juízo ali na primeira dispensação da inocência. Qual foi o juízo ali? A expulsão do homem lá do Jardim do Éden. E na dispensação da consciência, qual foi o juízo? O dilúvio. Foi na dispensação da consciência que Deus trouxe o dilúvio. Na terceira dispensação, que foi a dispensação do governo humano, Deus trouxe o terceiro juízo. Qual foi? A confusão das línguas ali na Torre de Babel. Nós tivemos a quarta dispensação, que foi a patriarcal, não é? Que foi a dispensação da promessa patriarcal. Qual foi o juízo? A escravidão no Egito, querido. Foi durante
a promessa patriarcal que os israelitas estavam presos ali no Egito. Então foi o quarto juízo, foi a escravidão no Egito. Depois nós tivemos a quinta dispensação, que foi a dispensação da lei. Mas qual foi o juízo que Deus trouxe durante a dispensação da lei? A perca da nacionalidade do povo de Israel. Durante a dispensação da lei, o povo não tinha nacionalidade, não. Engana você se você acha que teve. Não teve, não, querido. Então Israel perdeu a sua identidade. A identidade de Israel só voltou no ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948, até um chanceler brasileiro chamado Oswaldo Aranha, né? Um pouco de história também não faz... um pouco de história não faz mal para ninguém, né? Então, no dia 14 de maio de 1948, que a ONU ela reconhece Israel, né, como nação, mas não como capital Jerusalém. Interessante que para a ONU, a capital de Israel é Tel Aviv. Mas recuperaram sua identidade, né, como nação. Então foi durante esse período, não é, que Israel já agora no século, né, que nós estamos vivendo, que aconteceu isso. Então, durante a lei, o juízo que Deus trouxe foi a perca da nacionalidade. Você vê que desde do período da inocência até a lei, foi Deus mostrando que iria restaurar tudo. Mas teve que passar vários processos. Então, quando nós chegamos na sexta dispensação, que foi a dispensação da graça, onde o Espírito Santo desceu sobre Israel, você vê como que é Deus. Deus, meu querido, ele administra o mundo de acordo com a vontade dele e não com a vontade do ser humano. Então não tem por que esses religiosos ficar preocupados com essas mudanças que está tendo hoje, porque isso é bíblico. Tinha que acontecer. Nós estamos na era eterna, que infelizmente ainda tem muita gente que não entendeu o evangelho eterno, as boas novas eternas, as boas notícias, e ainda estão presos ao sistema religioso. Graças a Deus por mim e por você, que entendemos a palavra e se libertamos disso. E muita gente está se libertando. Mas por que estão se libertando? Porque a palavra do nosso eterno Criador está vindo com força. Não é que ela está se cumprindo, porque tudo já se cumpriu. Mas as pessoas precisam entender que a terra, do jeito que está em Eclesiastes 1, não é? Versículo 4 e 5, que uma geração vai, outra geração vem, mas que a terra ela permanece para sempre. Agora, o fato da terra permanecer para sempre, sempre vai haver mudanças em todos os sentidos. Então, a sexta dispensação, que foi a dispensação da graça, a qual o Espírito Santo desceu ali em Atos 2, qual foi o grande juízo e talvez o último juízo? Engana você se você pensa que houve juízo, não é? Durante a sétima dispensação, que é a dispensação eterna. O último juízo veio na sexta dispensação. Qual foi, Malberto? A grande tribulação. Aconteceu no período da sexta, não é? Sexta dispensação. Por que sexta? Porque o número 6 sempre esteve ligado com o homem. E o 7 sempre esteve ligado com as coisas de Deus. Então, teria que acontecer o último grande juízo de Deus durante a sexta dispensação para que a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio, pudesse cumprir tudo aquilo que está desde o Gênesis até Apocalipse. E o 7 era a dispensação do descanso eterno. Assim como Deus descansou no sétimo dia, a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio, seria então, ou é
para mim e para você o período do milênio eterno, o período em que tudo se cumpriu, o período em que nós estamos no repouso do Senhor. Então não há porquê essa preocupação desses homens com relação às mudanças que está acontecendo no mundo religioso. Até parece que Deus trabalha com o relógio do homem. O homem ainda não entendeu isso. Que Deus, ele não trabalha com o relógio do homem. É nós que temos que entender o relógio de Deus. Então, o relógio de Deus está em toda a Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse. Então, cada momento que o ponteiro passava em um número era uma dispensação. Eu costumo dizer que no relógio de Deus só existe 7 horas, só existe 7 períodos, só existe 7 momentos da história. Então, no relógio de Deus, houve 7 dispensações, ou seja, 7 períodos. Agora você faz uma conta rápida e você, desde a criação até o milênio, pensa em quantos períodos que aconteceu, quantos juízos que aconteceu. 6 juízos. Não aconteceria o 7º juízo, porque se acontecesse o 7º juízo, então o milênio, que é o período eterno, o homem ainda estaria pagando alguma coisa com relação aos seus feitos. Não. 6 momentos de juízos, 6 períodos de juízo. O 7º era o descanso, para que as pessoas pudessem viver em paz sem recorrer à religião. Então, meu querido, para você que não entendeu ou não entendia as 7 dispensações, foi para isso que o eterno Criador, ele concedeu as 7 dispensações. Dispensação, repetindo, foi o período de tempo no qual o homem, não é, ele foi testado em relação a alguma revelação específica da vontade de Deus. Então, dispensação foi a administração de Deus no mundo que ele mesmo criou. Foi por isso que houve as dispensações. Dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, não é? Que foi quando o Espírito Santo veio, não é? Atos 2, e a última, que eu e você vivemos. É só você estudar todo o livro de Apocalipse que você vai entender por que no 7º período, ou a 7ª dispensação, não poderia haver juízo. Claro que os futuristas dizem que o 7º, a 7ª dispensação do milênio, haveria ainda, né, o 7º juízo, que seria o juízo do grande trono branco. Mentira. Houve 6 juízos. No período eterno, que é o 7º, a 7ª dispensação, não houve, não vai haver nunca juízo. Agora, uma coisa eu falo, todo tempo que a Bíblia nos ensina, em todo período, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Depois que a nossa geração foi embora, eu e você, o que vai vir depois, nós não sabemos. Quem saiba, a religião seja extinguida de uma vez por todas. E as próximas gerações vão entender que não precisa de religião para você se achegar a Deus. Quem sabe daqui a 100, 200, 300 anos, o mundo vai estar muito melhor do que hoje com relação à religião. E esse pastor, ele fala uma coisa até interessante, que tem muita gente já que não frequenta templo religioso porque aprendeu, isso é a palavra dele, e olha que ele é futurista, porque as pessoas aprenderam que não existe esse negócio de cristianismo. E cristianismo, muita gente pensa que cristianismo é eu e você que falamos que somos filhos de Deus. Não. Jesus não inventou o cristianismo. Não. Jesus não inventou o cristianismo. Jesus, ele veio
ensinando as pessoas um modo de vida totalmente diferente do que a religião ensina. Qual é o modo de vida que Jesus ensinou para todo mundo? Você ser livre de qualquer sistema religioso que existe. Isso que ele ensinou. E as pessoas estão estudando a Bíblia e estão aprendendo isso. Então o Evangelho Eterno nos revela, desde a primeira dispensação até a última, que é a sétima, os períodos que houve foi para o homem ter consciência de que houve um princípio e teria o fim. E o fim já chegou. Não vai chegar do jeito que muita gente fala, não. Tá bom, meu querido? É isso que eu queria trazer para você. Muito obrigado, tá bom? E tenhamos uma boa semana para a honra e glória do nosso Criador. Amém.